7h54, de volta aqui para o Rio, o prefeito Eduardo Paes e o secretário de Saúde Daniel Sorans visitaram agora há pouco o Hospital Ronaldo Gazola, que é onde tem abertura de novos leitos, né? Isso, 50 novos leitos de enfermaria vão ser reabertos hoje lá no Gazola. O Eric Rianelli está ao vivo ao lado do prefeito Eduardo Paes. Oi, Silvana, Fachel, bom dia novamente para vocês. Estou aqui ao lado do prefeito do Rio, Eduardo Paes, que passou cerca de 40 minutos dentro do hospital fazendo aí uma vistoria. Hoje foram anunciados pelo prefeito, também pelo secretário de Saúde, Daniel Sorans, a abertura de mais 50 leitos de enfermaria. Prefeito, bom dia, obrigado pela entrevista. Eu lhe pergunto, hoje foram 50 leitos, na segunda-feira 80 leitos nessa unidade, 20 no Souza Aguiar, aí 130 leitos já abertos essa semana. A quantos leitos abertos a gente deve chegar até o fim do mês, prefeito? Olha só, nós temos uma meta de 343 leitos, né, alguns inclusive na rede privada, mas o importante é que a gente conseguiu desativar o hospital de campanha do Rio Centro, que é um custo absurdo. Né, aqui o Hospital de Acari é o hospital de referência para a Covid-19 no município do Rio, já temos 380 leitos, que é a lotação máxima do hospital funcionando. Né, esses leitos estavam prontos, né, o que faltava era pessoal, o que faltava era organização, gestão, nunca se precisou de hospital de campanha. Né, estamos reativando, devolvendo inclusive pessoal para o Souza Aguiar, Miguel Couto, para outras unidades da rede. E assim, a gente vive hoje, nesse momento, uma coisa que eu chamaria aqui de zerando a fila. Né, o que é zerar a fila? Não é que não tenha gente. Essa fila é uma fila que tem são gente... 205 pessoas, né? Tem gente entrando o tempo todo, mas é aquela história, não fica mais do que 24 horas na espera por um leito. Você tem aqui, por exemplo, uma ocupação muito baixa ainda hoje. Qual é a ocupação aqui no Gazola? São 60, dos 380 leitos, tem menos 70 leitos ocupados. Então essa fila, quando tiver 200 e poucas pessoas, na verdade é gente que está identificada, aos poucos a gente vai trazer das UPAs, das unidades da prefeitura para ficar concentrado aqui no Hospital Ronaldo Gazola. E, obviamente, com o tempo, obviamente, os outros hospitais também vão funcionar. Prefeito, o senhor mencionou que dentre esses leitos, mas na verdade no início da semana foi dito que dentre essa quantidade de leitos aí previstos, para serem reabertos, vocês contavam com 150 leitos da rede privada que seriam adquiridos aí em hospitais. O senhor já consegue dizer quais são os hospitais que vão aí, que vão se juntar a esse esforço? A Secretaria de Saúde fez uma chamada pública, para que essas unidades privadas apresentassem. Aí tem um rito processual que vai ser respeitado, mas em breve a gente sabe que a rede privada também dispõe de leitos. A gente quer estar completamente disponível para a população. É claro que a gente tem que tomar os cuidados, distanciamento social, usar a máscara, tudo isso que todos nós já sabemos e que muitas vezes vários de nós não praticam. Mas o importante é que se a pessoa contrair o vírus, ela possa contar com atendimento digno e adequado na rede pública. Certo. O Fachel tem uma pergunta. Fachel, o prefeito consegue te ouvir. Prefeito Eduardo Paes, muito obrigado pela sua presença aqui no Bom Dia Rio. A população está acompanhando de maneira atenta, tudo que está sendo feito aí com relação à Covid. Temos essa parte aí dos leitos que é fundamental, como o senhor falou, quer dizer, tem uma fila que precisa ser zerada. Agora, isso é a consequência, da Covid. A parte de antes, que é a parte da aglomeração, do uso da máscara, enfim, isso tudo precisa ter muita atenção, porque senão vai aumentando o número de casos e vai ter que aumentar mais a quantidade de leitos. A pergunta é a seguinte, essa semana o seu secretário comentou comigo que já estão preparando alguns decretos com relação aí a funcionamento de casa noturna, casa de show, que é onde tem muita aglomeração, tem bares, restaurantes, enfim. Tem alguma coisa prevista? Eu queria que o senhor falasse sobre esses decretos, o que está sendo pensado, e se tem alguma coisa prevista para aglomeração nos ônibus, que desde o início da pandemia não foi feito absolutamente nada. Fachel, vamos falar aqui a realidade. É impossível você imaginar que no transporte coletivo você vai ter distanciamento social de 2 metros, de 1,5 metro. Não vai acontecer. A gente vai ficar fingindo que vai enfrentar o problema e não vai conseguir enfrentar. O que a gente precisa são alguns cuidados. E essa semana, com a campanha que nós fizemos dos BRTs, recuperando algumas estações, por exemplo, usar máscara o tempo todo, evitar conversar, evitar comer, porque você tira a máscara, obviamente, num espaço que vai ter sempre algum grau de aproximação. É óbvio que a gente está fazendo esse esforço,
mas não tem milagre. E mesmo que você tivesse a rede funcionando muito bem, você ia ter algum grau de aglomeração. Então é importante que a gente trabalhe, Fachel, dentro de questões e de premissas que a gente possa exigir da população, né? Eu acho que é fundamental entender o seguinte: as pessoas mais velhas, elas precisam evitar de sair, evitar de ter contato com outras pessoas e tomar os cuidados, pessoas com comorbidade. O resto das pessoas, usar máscara, manter o mínimo de distanciamento social, evitar aglomerações. Então eu acho que quando a gente pede para a população coisas que a gente sabe que dificilmente vão acontecer, né? Por exemplo, o sujeito precisa se deslocar para o trabalho. Não há um lockdown e não há previsão de haver. Espero que a gente não tenha que chegar nisso, né? Então as pessoas vão se deslocar para o local de trabalho. E é impossível você imaginar que uma rede de ônibus vai ter um distanciamento social entre uma pessoa e outra de 1 metro, 2 metros. Qual a sua pergunta, Fachel? Sim, prefeito, eu gostaria de saber, a população pergunta muito, chega muita mensagem aqui. Tem condições de aumentar a quantidade de ônibus em BRT, por exemplo, para diminuir a lotação? Ou de aplicar de uma maneira mais eficiente o escalonamento de horários, por exemplo, de indústria primeiro, comércio depois, serviço depois e fiscalizar isso? Dá para fazer ou a resposta é não, não dá e é isso mesmo que tem e vai ser assim? E só mais uma coisa, o senhor pretende fechar bares, restaurantes e boates? Olha só, primeiro, em relação à questão dos ônibus, o escalonamento é algo que se pode fazer, nós estamos analisando, né? Aumentar o número de ônibus, né? A gente sabe que você tem uma rede que foi destruída de BRTs de ônibus, né? E você não adquire os ônibus, não recupera os ônibus com essa rapidez toda. Então nós estamos trabalhando já nisso, indo para cima do consórcio, exigindo uma operação melhor. Essa semana, a secretária Maína me relatou que num dia de operação mais bem feita no Terminal Alvorada, ela viu que é possível a coisa avançar com a mesma quantidade de ônibus que tem. Então tem também um conjunto de medidas operacionais. O escalonamento é uma medida mais ágil, mas aí esse item, junto com bares e outras coisas, isso serão decisões técnicas do Comitê de Especialistas e da Secretaria de Saúde, né? O prefeito não é palpiteiro, não vai ficar dando suas opiniões. Nós vamos respeitar aquilo que a medicina, aquilo que a ciência, aquilo que a saúde disser. Agora, prefeito, uma pergunta que é importante, a gente tem feito a cobertura desse assunto o tempo todo, o seguinte, sobre os salários do funcionalismo. O salário de dezembro vai cair até o fim da semana e o 13º dos servidores, né, que ganham mais de R$4.000, vai ser parcelado, prefeito? Olha, eu quero pagar o mais rápido possível. Agora, o problema é que nós assumimos com 2 folhas salariais do ano passado no orçamento desse ano. Então, a gente depende da entrada de arrecadação nesses primeiros, tivemos 48 horas de arrecadação, né? Então, a gente depende disso. A prioridade não está sendo um pagamento na Prefeitura do Rio que não seja para servidor, concentrando recursos para o servidor. Então, se a gente tiver os recursos no dia do pagamento, eles serão pagos. Quantos recursos a Prefeitura tem hoje, prefeito? Não sei te dar essa informação agora, né? Eu tenho um acompanhamento, o secretário Pedro Paulo está acompanhando isso diariamente, mas é isso. A gente recebeu o caixa com 69 milhões por uma folha de 1 bi e tanto, né? Então, isso não resolve o problema, que é muito bonitinho você dar o contra-cheque e dizer, ó, paga com o dinheiro que vai entrar no ano que vem. Só que o dinheiro que está entrando esse ano, ele, pela previsão orçamentária, ele é para pagar os 13 salários que ele tem que pagar esse ano. Então, nós estamos fazendo uma arrumação nas contas e a prioridade é o pagamento do salário dos servidores. Fachel tem uma pergunta. Qual a sua pergunta, Fachel? A Silvana vai fazer aqui a pergunta. Era exatamente sobre isso, sobre a questão do pagamento dos salários da folha de dezembro. O 5º dia útil, né, prefeito, é agora na sexta-feira. O senhor acabou de dizer que não tem como garantir que esse pagamento vai ser feito, mas muita gente está mandando mensagem, servidores municipais, dizendo o seguinte: como é que eu vou pagar o IPTU se eu sequer tenho salário? O senhor pensa em alguma forma de prorrogar o vencimento para esses servidores ou até mesmo conceder algum tipo de desconto, já que eles estão sem dinheiro na conta? Olha, vamos aguardar o que vai acontecer, né? Eu estou dizendo, a gente está monitorando, então não vou ficar no si. Vamos esperar as coisas caminharem e a gente informa. Ah, bom, certo. Prefeito, eu queria agradecer a sua presença aqui e já fazer o que a gente sempre faz com todo prefeito que está trabalhando no Rio de Janeiro. A gente está sempre aqui de portas abertas esperando a participação, porque o telespectador do Bom Dia Rio é aquele que acorda cedo do Rio de Janeiro para saber o que está acontecendo, e a gente espera a sua participação
várias vezes aqui no Bom Dia Rio. Muito obrigado, prefeito Eduardo Paes. Obrigada, prefeito. Paixão, você pode ter certeza que esse governo, esse prefeito aqui entende o papel da imprensa, o papel de vocês de cobrar. Aqui não vai ter guardião nenhum impedindo a imprensa de fazer essa cobertura. Eu e todos os secretários vão dar satisfação, né, a obrigação nossa, dar explicações a vocês e contem conosco nisso. É o papel de vocês fazer a crítica. Muito obrigado, um bom dia a vocês. Bom dia, Obrigado, bom Chelsea, dia, prefeito. Obrigada, Érico. Obrigado, Eric. 8 horas e 4 minutos.